Eu queria pedir você para abrir a sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 11, versículo 28. Nosso tema aqui, não é? Jesus é a água viva. É a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Diz o seguinte: depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, ele agitou-se no seu espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os discípulos disseram: veja o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não tivesse morrido? Jesus agitou-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra, e Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouves, mas eu falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou: desamarrem-no e deixam que ele vá. Gente, é muito gratificante poder ler a palavra, né? A Lúcia falou que lá na China rasgam a Bíblia, uma folha para cada um. Esses dias passou uma notícia dizendo que uma menininha de 2 anos foi condenada à prisão perpétua na China, porque os pais foram pegos com a Bíblia. Você já imaginou? Por que será que fazem isso? Porque essa palavra aqui liberta. Todo que quer a prisão, todo ditador que quer a prisão das pessoas, eles impedem ou distorcem a palavra de Deus, porque essa palavra liberta. Nós ainda temos tempo para ler essa palavra, eu não sei por quanto tempo, mas enquanto tiver, você leia essa palavra para ela ficar gravada na sua mente e no seu coração. Porque se um dia alguém proibir da gente ler, ela já está na nossa mente. Amém, gente? A gente não pode perder a oportunidade de conhecer profundamente a palavra de Deus. Esse texto, ele fala muito para mim, não é? Porque Jesus, ele é a fonte de água viva. Ele é aquele que ocupa todo o espaço que tem na nossa alma, no nosso espírito. Jesus sacia a sede e ele limpa, porque a água, ela mata a sede, mas ela também lava, não é mesmo? A samaritana, quando encontrou com Jesus, ela ia buscar água constantemente, tinha que carregar aquele balde enorme de água, tinha que pegar lá do fundo do poço. Quantas vezes ela ia? Não sei quantas vezes por dia ou por semana, mas ela tinha que pegar água para ela, para outras pessoas, e aquilo era um sacrifício. E Jesus falou para ela que a água que ele ia dar, ela não precisava ter sacrifício nenhum para pegar, já ia jorrar de dentro dela. Imaginou que coisa linda é você ter uma água que jorra de dentro de você? E Jesus é essa água que jorra de dentro da gente. Quando a gente precisa dessa água de fora, ela mata a sede momentânea. A de Jesus, ela está constante, é perpétua para nós. Nesse mundo, a gente vive sedento de alguma coisa e a gente vive buscando águas momentâneas. Você, às vezes, tem vontade de comprar um carro e você acha que aquele carro vai ser a felicidade da sua vida. Aí você compra o carro, você fica maravilhada no primeiro, no segundo, terceiro dia, depois ele está sem graça de novo. É ou não é?
Aí você precisa de outra coisa para matar a sua sede. Aí depois você quer comprar uma casa, e essa casa você fica morrendo de felicidade até você botar cada quadrinho que você quer na parede. Depois que você colocou tudo, pronto. Você precisa de uma outra coisa para matar a sua sede. Não é que você não possa ter uma casa ou um carro. Pode ter quantas coisas você quiser. A questão é a gente não confundir as coisas. Entender o que é a água que sacia momentaneamente e aquela água que é a fonte que jorra para a vida eterna. Essa é insubstituível. E essa ninguém pode viver sem ela. Essa água é a água que Jesus promete. É aquela que faz com que você tenha certeza, mesmo que estejam acontecendo coisas ruins com você, você tem certeza que você não vai perecer. Eu sou convertida há 30 anos, mais ou menos. Antes disso, eu era uma pessoa muito ansiosa, extremamente ansiosa. Porque eu tinha uma necessidade enorme de resolver, eu tinha muitos problemas e parecia, imagina um armário caindo em cima de você. E você não sabe qual que você vai arrumar primeiro. Porque as roupas caíram todas em cima de você. Dá a impressão que nunca você vai botar em ordem. Essa é a sensação de uma pessoa ansiosa. Porque ela pensa num problema, daqui a pouco tem outro, parece que não vai acabar nunca. Isso é desesperador. Quando você encontra Jesus, você sabe que não é você que vai arrumar sozinho esse armário. Não é só por sua conta. Alguém tem o controle da história na mão. Você não vai solucionar tudo. Tem coisas que você não vai conseguir solucionar. E aquilo que você não pode solucionar já está solucionado. Então você não tem que se preocupar. Mas como você consegue não se preocupar se não tem alguém maior que você para você contar? Então a gente precisa de Jesus para saciar isso. Quando você está com Ele, a ansiedade vai diminuindo aos poucos. Jesus me ensinou de muitas formas a saber que Ele estava no controle. Eu gosto muito de ser pontual. Eu cheguei 10 minutos atrasada, mas eu já passei mensagem falando para a Lúcia, vou chegar 10 minutos atrasada, porque eu gosto de pontualidade. E muitas vezes as coisas dão errado, com questão de tempo, muitas vezes. Mas Deus me ensinou dessa forma. Eu ficava ansiosa, com medo de não chegar, e sempre dava certo. Sempre. Ou o evento atrasava, ou alguma coisa mudava, sempre dava certo. Às vezes eu me angustiava à toa. E assim Jesus foi mostrando para mim, calma, tudo está no controle. Calma, tudo está no controle. Não adianta você desesperar, mas isso Jesus faz com a gente. Não é que quando está com Jesus, você não tem trabalho, não tem problema, não tem discórdia, não tem tristeza, não tem. Mas muitas vezes até essas confusões, elas servem para a gente. Porque você precisa desses problemas para você estar nos pés dele. Você precisa dessas situações para você aprender uma lição. Você precisa desses desafios para você amadurecer e crescer. Então, com Jesus, nada é desperdiçado, nem os problemas. A gente precisa dessa fonte de água que jorra para a vida eterna. Mas essa água, ela não só sacia a sede da nossa alma, como essa água também limpa. Ela limpa e restaura. Um crente que aceitou Jesus há alguns anos e não se transformou em nada, você é a mesma coisa que você sempre foi, anos e anos, sem uma transformação, alguma coisa não está certa nesse negócio. Porque Jesus lava, Jesus purifica, Jesus vai restaurando aquilo que não está limpo. Aqui, gente, quando Jesus ele chegou para mandar tirar a pedra, Marta falou assim, Senhor, o Lázaro está morto há 4 dias. O morto está lá, o corpo está lá há 4 dias. Já cheira mal, está estragado, está sujo, está feio. É uma vergonha tirar essa pedra. E Jesus mandou retirar a pedra a si mesmo. Olha, isso falou tão forte no meu coração. Porque quantas coisas a gente esconde, quantas coisas a gente quer colocar uma pedra em cima, porque aquilo é vergonhoso.
Quantas fragilidades tem dentro de você? Quantos medos, quantas inseguranças, quantas coisas você acha que é muito feia e você quer colocar uma pedra em cima disso e quer fazer de conta que isso não, você não vai ter acesso a isso mais porque você colocou essa pedra ali para impedir o acesso. Quantas coisas estão acontecendo hoje na nossa vida e elas não melhoram, elas não restauram porque a gente colocou uma pedra em cima daquilo que a gente acha que está feio. Uma pedra em cima daquilo que você não quer assumir, que você não quer entrar em contato. A gente gosta muito de olhar a fragilidade, o medo, o erro, o pecado do outro, né? E tem gente que se baseia na Bíblia para fazer isso. Não, na Bíblia está escrito orar e vigiar sem cessar, mas vigiar a tua vida, não é dos outros não, irmã. Né? Mas a gente vigia do outro. O outro está pecando, nós estamos passando pela prova, é diferente. A gente vai avaliando cada situação de um jeito, mas a gente realça o pecado do outro para o da gente ficar mais fácil de ser lidado. Só, gente, que Jesus não quer isso. Ele quer que a gente tire a pedra de cima dessas coisas que você considera ruim dentro de você. Porque o único jeito de restaurar, limpar, renovar, trazer de volta a vida é tirando a pedra e olhando a sujeira. Esconder não vai fazer com que você fique limpo, curado ou são. Aí você pode falar assim, não, Elizabeth, mas eu tenho um passado, que misericórdia, esse passado é muito sujo. Passado sujo foi o de Raabe. Que é um passado sujo igual o dela. E sabe aonde Raabe entrou? Na genealogia de Jesus. Ele limpou a vida dela todinha. Não tem nada que você possa ter vivido na sua vida que Jesus não possa limpar. Mas você não pode esconder. Você precisa olhar para isso. Você precisa enfrentar isso. Não importa o que você fez. Se não mover a pedra, gente, não tem transformação. Só que isso é difícil, né? É preciso ter coragem para mover essa pedra. Mover e expor isso. Não é expor publicamente não, viu, gente? Tem gente que vai para as redes sociais e fica jogando alfinetada em quem ela está com raiva. Você já viu isso? Você vê na rede social que a pessoa está fazendo um vídeo, uma frase, você sabe, nossa, está com raiva de alguém. Você percebe o ódio no falar da pessoa. Aí ela vai lá e vai jogando aquelas coisas. Não é assim que a gente lida com as coisas. Você precisa encarar. Você está com raiva de quê? Tem algum problema com uma pessoa? Chega para ela e fala. É um negócio infantil fazer esse tipo de coisa. Você ir para a rede social para mostrar o seu ódio e a sua raiva. Isso é infantilidade. Isso é dificuldade de você lidar com aquilo que está dentro de você e que precisa ser lidado. Hoje, gente, hoje a gente vive um tempo que é o tempo difícil de 2 Timóteo 3. É o tempo onde uma hora você vai lá e lê. Onde os homens são amantes de si mesmos, têm aparência do bem, só aparência. Enfim, tem um relato enorme aqui, todo mundo, quem me acompanha em rede social, sabe que eu falo muito sobre narcisismo. E esse é um tempo, tem alguém que acompanha aqui? Muitas pessoas. Quem não acompanha, Elizabeth C. Pimentel. Depois você se inscreve lá no Instagram e segue lá. Essas pessoas, os narcisistas são pessoas que vivem com uma pedra em cima do passado. Essas pessoas não conseguem admitir nada de sujo, nada de ruim que tem dentro delas. Elas querem sufocar aquilo. E nesse que ela sufoca isso, ela não assume erro nenhum que ela comete. Ela joga o erro para os outros. Ela acusa as outras pessoas daquilo que ela faz. Quando alguém confronta ela com alguma coisa, ela nega descaradamente. Ela não consegue remover essa pedra por nada desse mundo. Porque se ela remover a pedra, ela tem tanto medo da sujeira que está lá dentro, que ela não suporta a ideia de remover essa pedra. Então ela nem sabe que tem uma pedra ali. Ela simplesmente quer acreditar que ela não é aquele defunto que está ali dentro. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Certo? São pessoas que se negam
a retirar essa pedra e olhar o que está no íntimo, porque o que está no íntimo é feio. Mas, infelizmente, essas pessoas estão dentro da igreja. Não pensa você, porque entrou da porta para cá, é uma pessoa completamente diferente. Não, essas pessoas estão aqui dentro. Estão em todas as igrejas. Essas pessoas estão em púlpito de igreja. Essas pessoas estão na liderança. Essas pessoas são irmãozinhas de oração. De cada 10 pacientes que eu atendo, 9 são pessoas vítimas de alguém assim. Ou de mãe assim, ou de marido, ou de esposa, ou de filho. E a maioria dessas pessoas estão na igreja. E elas usam versículos bíblicos para manipular pessoas. E é difícil alguém ajudar, porque aquela pessoa que está em casa sofrendo por causa das manipulações dessas pessoas que não retiram essas pedras, quem está em casa não consegue pedir ajuda para a igreja, porque na igreja é outra pessoa que está aqui, é a pessoa boazinha, é a pessoa que chega e fala mal dos filhos, e diz que é vítima dos filhos. E aí, se o filho vier para a igreja, como vai falar mal da irmãzinha de oração? Mas eu não pode, você está doido, você está com problema. Essas pessoas são solitárias, porque elas não podem pedir ajuda. Faz sentido o que eu estou falando para alguém aqui? São pessoas que não têm coragem para retirar essa pedra. Essas características, querido, essas pessoas que são assim, elas fazem intrigas, elas jogam um contra o outro, elas mentem descaradamente. Se você pegá-la num erro, ela não assume, mesmo que esteja na cara. Esses dias uma pessoa veio falar comigo que uma mãe narcisista estava falando mal dos filhos para o marido. Joga o marido contra os filhos o dia inteiro. Aí a pessoa que cuida dela gravou um videozinho dela falando do filho. O filho chegou, não mostrou o vídeo não, só perguntou para ela. Perguntou para ela assim: mãe, você falou isso a meu respeito? Ela: meu Deus, como é que alguém pode fazer um negócio disso? Você acha que eu tenho coragem para falar de você, meu filho? Pelo amor de Deus, chorou, fez um escândalo. Como que alguém pode fazer uma injustiça tão grande assim com ela? Depois que ela fez o teatro todo, ele abriu o vídeo e mostrou para ela. Aí ela falou assim: essa voz não é a minha. É triste isso. Certo? Isso é a incapacidade de tirar essa pedra. Gente, remover essa pedra é mais difícil do que a gente pensa. Você precisa de muita coragem para fazer isso. Cada um de nós aqui tem algo escondido atrás dessa pedra. Você concorda comigo? Cada um de nós aqui, não tem ninguém aqui que não tem nada escondido embaixo dessa pedra. Todos nós precisamos remover isso para olhar para dentro e tentar colocar diante de Deus essas coisas, para que essas coisas possam ser renovadas e limpas, para que a gente possa ter uma vida de verdade. Mas tem que ter coragem para fazer isso. Não é fácil, não é uma coisa tranquila fazer isso. Eu fui falar isso esses dias numa igreja, e aí eu estava falando sobre essas características, na reunião com o pastor, e ele falou assim: misericórdia, Elizabeth, nós precisamos reunir a liderança aqui, porque eu estou vendo um monte de coisa, um monte de característica minha, nisso que você está falando aí. E eu estou vendo essas características e um monte de gente aqui. A gente precisa se curar, a gente precisa... Será que a gente é narcisista? Eu estou começando a ficar assustado. Eu falei: só do seu susto eu já sei que você não é. Certo? Porque o narcisista fala: isso aí, não, isso é você. Certo? Se ele trai, ele vai dizer: você está traindo. Se ele mente, ele vai chamar você de mentiroso. Se ele é egoísta, ele vai dizer: nossa, mas você é egoísta demais. Ele vai projetar em você. Quem assume não é narcisista, ele está em coragem de tirar a pedra. E é isso que a gente precisa ter, gente. Coragem para tirar e assumir e deixar Deus fortalecer a gente.